de detalhes, de nuances da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Falamos de política, de economia, mas, Aidan, é importante a gente relembrar algumas coisas. Você já vinha alertando que uma das diferenças entre Trump e Kamala dizia respeito ao conflito Rússia e Ucrânia, né, do que Trump pretende, que é uma reaproximação da Rússia para tirar a Rússia de perto da China, e do lado dos democratas, de Kamala, e como é com Biden, é o reforço da Ucrânia mandando armas cada vez mais para aquela região. Mas os outros conflitos, ao que tudo indica, nas palavras de Trump, parece que ele vai resolver tudo no dia 21 de janeiro, né? No dia seguinte à tomada de posse dele. Gaza, a questão com o Líbano, Israel com a faixa de Gaza, com o Líbano, a questão da Rússia, da Ucrânia, entre outros, como, por exemplo, a situação de Venezuela e Guiana com Essequibo. Queria saber um pouco de você, o que você pensa disso. O Zelensky reagiu, claro, parabenizando, né? Mandando abraços calorosos para o Trump. E ele faria isso com a Kamala Harris, porque ele precisa desesperadamente de apoio total, completo, incondicional dos Estados Unidos. E aí ele falou, o Trump sempre fala que é preciso usar a força para obter a paz, né? Ou seja, você percebe onde quer chegar o Zelensky, né? Só conseguiremos a paz com força total aqui. Não é o que o Trump tem dito. A posição da Kamala Harris era indecente, né? Era indecente, tanto que a grande vergonha do Partido Democrata era a incapacidade de mudar 1 milímetro a visão a respeito do que está acontecendo na Ucrânia. A política do Biden foi uma política criminosa. Nós dizíamos aqui durante todo esse tempo, o governo Biden é um governo acelerado. E Kamala Harris faria um governo acelerado se resolvesse permanecer na mesma linha. E permaneceria, estava claro isso. Não mudaria nada em relação à ação da OTAN contra a Rússia. E o Trump diz que com ele é diferente, porque ele quer a Rússia próxima, ele gosta do Putin. Para ele o grande problema é a China, não é a Rússia. Ao contrário dos democratas, desde o governo Barack Obama, a Rússia foi eleita como vilã e Putin como o vilão, o responsável pelas vilanias. E o Trump não. O Trump sempre apontou para a China. E aí ele fala, perdemos a Rússia para a China. Só que, discursos à parte, Ronald, a Rússia lembra que nenhum presidente sancionou mais a Rússia do que Donald Trump. Foi o presidente que mais aplicou sanções contra a Rússia. Então, devagar, não é assim, não é? Não entra ali um aliado de Moscou, mas nem de longe, nem de longe. Agora, provavelmente, até pela sua ação permanentemente disruptiva, o seu discurso também, ele vai quebrar essa coesão, essa máquina de guerra azeitada da OTAN, comandada pelos Estados Unidos. Ele vai provocar tensões, ele voltará a dizer, vocês têm de pagar, só a gente que paga, não é? Só a gente que coloca dinheiro. Porque essa é a maneira do Trump ganhar eleitores nos Estados Unidos. Eu defendo a gente. Europeu fica fazendo gracinha, quer que a gente pague a conta. Tanto que houve aquela dubiedade. Se a China invadir Taiwan, ela será super tarifada, disse o Trump. Mas ao mesmo tempo ele disse, mas Taiwan precisa pagar pela nossa proteção. O que é uma bobagem, porque é uma exigência legal aprovada pelo Congresso lá no governo Reagan, porque o Jimmy Carter havia derrubado esse compromisso dos Estados Unidos de entrarem na guerra para defenderem Taiwan. Ele derrubou isso. O Congresso recolocou isso, estabeleceu como lei. Então não tem essa de cobrar de Taiwan pagamento por proteção, não é? Mas é o discurso dele. Permanentemente ele vai dizer para o seu eleitorado, para os americanos em geral, o que me interessa é isso aqui, não é? Se eu precisar incendiar o resto do mundo para nos defender, eu vou fazê-lo. Então não é que ele incondicionalmente vai ser um pacifista na Ucrânia, mas ele vai tentar um acordo sim. Se vai conseguir é uma outra história, porque ali você tem a questão do Donbás, a questão da Crimeia, que são inegociáveis para os dois lados. Então é difícil imaginar onde é que estará o ponto de negociação. Mas ele vai tentar, ao contrário da Kamala Harris,
que simplesmente permaneceria mergulhada naquilo que foi iniciado no governo Joe Biden. O Zaidan, prometo que para fechar agora esse assunto na abertura do Acontece, queria saber o que você achou. Eu vou dar uma opinião muito particular aqui, um exagero gigantesco da atenção dada por tudo e por todos para a eleição nos Estados Unidos, sobre todos os aspectos da mídia, a imprensa brasileira de uma maneira incrivelmente focada para falar das eleições nos Estados Unidos, como se realmente fosse uma ruptura de alguma forma iria acontecer no planeta, né, dividido exatamente ao meio, sim ou não, e de que forma os políticos brasileiros continuam se comportando de maneira tão provinciana, se envolvendo nesse debate, seja para apoiar Partido Democrata, seja para apoiar Partido Republicano, e eu tenho certeza que a maior parte de todos esses que gastaram dinheiro público para ir para os Estados Unidos para defender A ou B não conhecem 10% da história de cada um dos partidos ou da história dos Estados Unidos, ou da possibilidade de relações entre os países serem ou não mudadas a partir de um novo presidente. A imprensa sempre exagera em certos temas, né? Ela mergulha e ela passa a abraçar a própria cobertura, lamber a cria, né? Então ficam todos olhando para o próprio trabalho. Olha que maravilhoso o que estamos fazendo, né? E muitas vezes sem perceber se o público quer 24 horas de um assunto só, né? Isso é muito importante. Mas existe, e claro, a eleição dos Estados Unidos tem uma importância que é uma tolice discutir, mas não há a menor dúvida, além dessa relação que trai a ideia de que é um império, não é? É um império. Então, os sátrapas e as mídias dos países onde estão os sátrapas e os vassalos se dirigem ao império de maneira reverente, encantada, deslumbrada e, ao mesmo tempo, tentam ter alguma intimidade com a realidade do império e mergulham, quando é possível, mergulham nesse tipo de cobertura, né? Isso acontece muito. Com relação aos políticos, acho que há dois movimentos. O patético, né? Que é exatamente esse faço parte da turma, né? Bem patético. E, por outro lado, aí já entra o interesse, que é transferir para cá, tentar reproduzir aqui o que ocorre lá. Por isso que o Bolsonaro fez isso imediatamente, na madrugada, né? Que os eleitores brasileiros e tal, e falou de perseguição judicial ao Trump, estava falando dele. Ele tentou transferir, né? Tentou reproduzir na situação dele o que ocorreu com o Trump. São coisas muito distintas, né? E o Lula, por sua vez, também pensando em Bolsonaro e em 2026, foi naquela de Câmara é a democracia, né? Precisamos lutar pela democracia, que é uma bobagem. Câmara serve ao mesmo senhor que o Trump serve. São alas de um só partido. Mas essa dificuldade de entender, eles ficam romantizando, né? Romantizam os políticos dos Estados Unidos. E aqui está o representante. Não, não está. Por isso que ontem a gente fez questão de trazer duas figuras históricas, né? O Martin Luther King e o Malcolm X, para mostrar onde sim estão os grandes pensadores políticos e revolucionários dos Estados Unidos. E não essa gente é toda reacionária. Câmara, Trump, Biden, Obama, a família Clinton, a família Bush. É o establishment reacionário e que serve ao imperialismo, serve ao capital financeiro e ao complexo industrial militar. Kamala Harris é isso. E o Lula tentou colocar, mas também projetando um pouco, né? Para dizer, eu represento o que ela representa e o bolsonarismo representa o que o Trump representa. Ou seja, eles tentaram transferir para cá, né? Transportar para cá uma realidade completamente diferente, né, Ronald? Completamente diferente. A gente só acompanhou, às vezes envergonhado, mas acompanhou.